Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz pela presença de vocês, de terem aceito o nosso convite. Para mim foi uma surpresa grande, que foi Paulo, né? Meu compadre, né? E quero agradecer de coração a presença de vocês, de estar participando conosco. E nós precisamos muito dessa união. Por mim, se não fosse esse problema da pandemia, teria convidado mais gente, mas está muito perigoso. Mas tenho certeza que está muito bem representado pelos senhores. Muito obrigado. São muito queridos, eu já tenho meu compadre, né? E está bem representado Minas Gerais pelo Queto, pelo Jeje, pelo Congo Angola. Esse bate-papo, essa conversa aí, para nós é muito importante. Então, que lembrar, na sua infinita misericórdia, que um curso, que zinga, lhe dê força, saúde e vida para continuarmos. Aceite o meu abraço de muito agradecimento. Aqui está a Macota Mulungi, do meu lado, e aqui a Macota Quitanganda, e a minha filha Tabalandê, a Cota Tabalandê. Macuyu a todos os senhores e senhora. Quero reforçar o agradecimento da Ningo aqui, né? A gente acredita que a união foi e vai ser sempre a nossa maior ferramenta de luta, de continuidade. E a idealização desse projeto é coletiva, tivemos vários percalços no caminho, muitas dificuldades, mas está acontecendo e acho que serve de aprendizado para a gente poder melhorar das próximas vezes. Acho que toda movimentação, mesmo que pequena nesse sentido, né, é muito importante para a gente, não só a nossa casa, mas acho que para todos nós aqui. E é por isso que a gente é imensamente agradecido pela presença de todos aqui hoje, terem saído de suas casas, terem topado de vir. Essa conversa não é algo muito extenso, a gente não pretende entrar em questões sagradas, litúrgicas em si, né? A gente já está num período pandêmico, acho que seria difícil falar de outras coisas sem falar nisso também. Então, o que a gente busca aqui hoje é tentar mostrar para as pessoas, para além das outras dificuldades que todos nós temos, né, para praticar a nossa religiosidade, como é que está sendo nesse período de pandemia para cada um dos senhores, né? Bom, eu queria começar com o Babalorixá Everton de Iemanjá, né? Eu sou Everton Jorge, sou Everton de Iemanjá, sou Babalorixá do Iliogodô Lomiuá e dirigente da Casa da Flor d'Água, que é a instituição a qual é mãe do projeto, né? E a casa fica em Contagem, né, na região da Vaza das Flores, no bairro Estâncias Imperiais. Eu sou um orixá de Mãe Beata de Iemanjá, sou filho do Ilhô Meu Juarô, no Rio de Janeiro, e Babalorixá aqui em Contagem, onde fica a casa onde eu dirijo meus filhos de santo. E é um prazer estar aqui. Acho que dar esse espaço de voz que essa casa está proporcionando é muito importante para as nossas lutas, é muito pertinente, né, a todas as nossas causas, esses ataques de intolerância contra o racismo, não só contra o racismo, porque nós não podemos ser somente contra o racismo, nós temos que ser antirracistas, né, porque isso realmente ataca diretamente a nossa ancestralidade. Isso desrespeita realmente os nossos princípios. O candomblé sempre foi uma religião que sofreu muito com isso. Aí nós teríamos que ir lá no começo da história, né, para poder vir justificando tudo, né, mas não é esse momento. Mas a causa de vocês é muito pertinente, né, Olorum do Pé, né, Opé Ireiá, muito obrigado, viu, pelo convite, gostei bastante e espero poder contribuir
com alguma coisa. Já é uma grande contribuição. Tá Já. É um prazer para nós, a gente Achei. está contribuindo. O senhor tem um trabalho lá para recuperação, manutenção da Várzea das Flores, né? É um GP, nós estamos começando um trabalho, né, de conscientização das casas, começando pelos Filhos de Santo, e pretendo estender. É um trabalho, né, que vai se iniciar ainda, mas eu já estou anunciando, porque tudo tem que ter uma forma, tudo tem que começar a ter um formato. Chama-se Milagre, chama-se Águas da Terra. É mais um braço combatendo os crimes ambientais, a injustiça ambiental, o racismo ambiental que nós, povos tradicionais, sofremos, porque nós somos atacados, nossos territórios não respeitados, as nossas necessidades da natureza para a manutenção de nossos cultos, desconsideradas pelos órgãos, pela sociedade em si, né? Os territórios indígenas, os territórios quilombolas, os territórios ribeirinhos, todos invadidos, todos desrespeitados por crimes ambientais. Há pouco tempo agora tive a menção de passar, né, pela lagoa, cortando a lagoa da Várzea das Flores, um rodoanel. E nós lutamos muito, eu faço parte de um grupo chamado SOS Várzea das Flores, e nessa luta nós conseguimos que não acontecesse. A prefeita negou, pelo menos nesse mandato da Marília, eles não vão avançar com esse projeto na Várzea das Flores. Foi uma vitória. Porém, existem outros mananciais nos trechos, né? O trecho norte, o trecho sul, nos trechos desse rodoanel. Então, a luta continua, mas esse projeto se inicia da minha percepção do descaso com a lagoa da Várzea das Flores, que a minha casa é muito próxima, então é minha colheita de folhas, ela tem uma abundância de folha, é uma lagoa belíssima, é um local de encontro realmente com a ancestralidade, é um local muito, muito belo. E vendo esse local sendo invadido pela especulação imobiliária, invadido por processos ilegais de construção, as pessoas, o solo sendo atacado, né, para a criação de gado, as matas ripárias todas sendo devastadas para que sejam construídas casas, sítios, né, as nascentes sendo soterradas, né, sendo agredidas. E a fonte de axé mais próxima que eu tenho é a lagoa. Não só eu tenho, acho que toda a população de terreiro, se quer folha em abundância, acho que é aquela região que ele vai encontrar. Né? Isso tudo sendo destruído. Então isso me tocou. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não tinha nem consciência que existiam grupos ambientais, né, que defendiam a várzea. E aí eu comecei a procurar ajuda nisso e fui encontrando. E aí estou iniciando esse projeto para isso. Aparentemente, então, o senhor não tem dificuldades com folha, né? Com essas necessidades que a gente precisa. E pelo que o senhor está falando, só se repete a história, né? Que as questões socioestatais ficam na mão das pessoas. Exatamente. Que outras dificuldades o senhor tem por lá? O senhor acredita que o Estado tem a possibilidade, ou o senhor conversa com o Estado, dialoga com isso? Diretamente não, né? Eu faço parte de movimentos para que, com esse movimento, nós também alcancemos o Estado. Temos oportunidades de chegar ao Estado, né? Com audiências públicas, etc. A minha expectativa é que o povo de matriz africana seja incluído num plano diretor do município de Contagem, porque nós somos um povo diretamente, como os indígenas, como os quilombolas, como os ribeirinhos, como o povo cigano, né? Todos os povos tradicionais têm uma relação direta com a natureza. E 50%, mais de 50% de Contagem é aquela região da Várzea das Flores. Então, Contagem ainda tem uma grande área de mata e vegetação, né, de fauna, né, de águas boas. Aquelas águas elas fornecem água para vários municípios, para vários bairros. É muita gente que depende daquela água. Né? Fora toda a nossa questão litúrgica,
existe também a sobrevivência de muitos daquelas águas, né? E a partir daí foi que eu comecei com isso. E a minha expectativa é que o Estado realize algo, faça algo realmente protetivo àquela região, porque ela está sempre, desde quando eu comprei aquela região, eu comprei a casa, que foi a escolha estratégica, por causa dessa região, né? Eu vejo a várzea sendo atacada, eu vejo a várzea a todo momento, algo diferente está acontecendo na várzea e que não favorece. Alguma nascente que você viu alguns anos atrás, você chega lá, tem um sítio sobre ela, sabe? Tem uma construção, tem um condomínio acontecendo. E isso nos fere, né? Porque nossa ancestralidade ela não está somente portada para dentro, né? Ela está lá fora. E nessa natureza, e nesses ambientes, né? E se acabar, onde nós vamos buscar? Se isso acaba, né? O que nós fazemos? Lá eu consigo folhas que normalmente você não consegue com tanta facilidade. É lá, é aquela região, e a região ali de Brumadinho, ali indo para aquela mata de macacos, ali também tem uma mudança muito grande de folhas boas, folhas que nós usamos. Porque nossas folhas têm horário para serem colhidas, temos que observar as folhas à volta, a vegetação à volta, porque uma folha não pode ser apanhada se ela estiver próximo de outra, né? Então nós temos várias liturgias, vários ritos para poder fazer a colheita dessas folhas e muitas vezes temos que comprar e não sabemos como elas são colhidas, como é o respeito à natureza. Para isso, se eles... Claro que não fazem isso, né? Eles não fazem isso, eles só comercializam. Mas nós temos que levar oferendas para o sangue, vocês para cá atender, né? Então, isso tudo está comprometido. Todo esse mito, esse rito que justifica o mito de Ossan e o Senhor das Folhas e todas aquelas entidades que cercam ali os encantados, e nosso compromisso ancestral está comprometido pelos ataques imobiliários, pelo ataque do Estado, né, pela ganância, pelo capitalismo, e isso tudo tem que ter ajuda, tem que ter força. Um braço só não consegue movimentar essa pedra. É uma pedra muito pesada. Então temos que ter a ajuda de muitos. Por isso eu acho que um trabalho de conscientização de mais terreiros, de mais pessoas de axé alcançadas, mais pessoas que fazem parte do povo tradicional alcançadas, nós vamos conseguir muito mais espaços e muito mais garantias para nossos cultos, nossos mitos, nossos ritos, nossas colheitas, nossas medicinas, nossa fitoterapia e um espaço de sobrevivência para muitos e para outras gerações. Porque a água já está sendo nosso ouro azul. E com todas essas agressões, é certo que ela suma do planeta, né? E isso nos atinge diretamente. E o senhor tem o apoio da comunidade junto ao projeto? Como ela recepciona a casa do senhor? Ainda não, porque o projeto ele está se iniciando. Eu que juntei forças a outras organizações. E lá em casa eu estou começando um trabalho de conscientização do Zomorixá primeiro, né? Com o trabalho de compostagem, né? Trazendo isso para dentro do terreiro, separação de lixo, né? Cuidado com os gastos da água, não é porque é um terreiro que a gente pode sair abusando, né? E lá é muito grande, então o gasto da água é muito grande. Então, eu estou começando a conscientizar hoje de casa, para daí começar a fazer trabalhos externos, como plantio de árvores, né? Nós tem um projeto de contagem que é 100 mil árvores por contagem, né? Então, eu já faço essa captação de mudas, já estou fazendo, né, a minha parte para poder fornecer, né, já esse projeto. Então, é um projeto que está começando, mas que eu quero muito que ele cresça, que eu quero muito que a casa tenha isso como referência. Porque, no momento, eu não tenho formação em biologia, não sou biólogo, mas eu sou pai de planta e babalorixá. Então, já além de gostar muito de planta, eu sou dependente de folha, né? Né, velho? Nós somos dependentes de folha. Minha mãe de santo ela dizia o contrário.
do que as pessoas falam. Ela falava assim, Kocieuê, Kociomi, Kociorixá. Ou seja, não tem folha, não tem água, não tem orixá. Então, como eu amo o meu culto, amo a minha ancestralidade, sou dependente espiritualmente, emocionalmente, da minha religião, do candomblé. Então, eu não quero que isso acabe. Não quero que esses ritos, que esses mitos se acabem por causa de ganâncias, por causa de mau aproveitamento, de falta de conscientização, de má educação ambiental, né, e de crimes ambientais, e da injustiça ambiental contra nossos povos de matriz africana e os povos tradicionais, em geral. Porque eles, na ideia, eu que trouxe ao grupo a real ideia do quanto é importante para nós, né, a preservação da água, a preservação das folhas, porque a ideia que eles tinham é que nós somos catadores de folhas para poder fazer garrafadas e depositantes de grãos em pés de árvores e poluidores também. Por que poluidores? Porque eu assisti na beira da lagoa, foi alguidar, vasilha de louça, santo despachado, sabe, fitas, cetim, são materiais que a natureza demora a consumir. Poluição. Então, as pessoas criam esse preconceito a partir de nossas próprias atitudes. Sabe? Tudo vem do coração, e nosso coração está poluindo. O nosso, que eu digo nosso, das pessoas que não têm essa consciência, mas nosso porque é povo de candomblé também, é povo de axé, então é nosso. Né? Mas estão sem consciência, né? Estão entendendo da forma ocidental. Quanto mais você dá, mais você tem. Então, estão depositando metros de tecido, balaios caros, quantidades imensas de grão no momento de tanta fome, não é? E isso tudo poluindo a natureza e o próprio povo de axé. Eu não estou julgando ninguém, mas estou dizendo que é uma falta realmente de conscientização. Porque essa sociedade que nós vivemos faz isso com a gente, né? Nós somos, a nossa filosofia é uma filosofia muito diferente dessa sociedade que nós vivemos, né? Então, quando alguém chega lá, um alguidar, né, de barro, cheio de comida, cheio de grão, tudo muito temperado, tudo com muito azeite, tudo com muito óleo, né, e deposita isso na água, ele está matando peixes. Ele não está alimentando peixe algum, porque aquele óleo vai matar o peixe, né? Ele está sujando, ele está deixando ali um alguidar que, no mínimo, a natureza leva uns 2 anos para poder consumir, né? Então, ele está sendo um agente poluente. E é isso que a gente tem que conscientizar o nosso povo a não fazer. A não fazer. Então, esse projeto, ele parte dessa minha percepção, né? Nessa minha volta do Rio, que é uma outra história, né? E eu sou muito agitado, né? Sou filho de Iemanjá, então essa calma é aparente. Então, quando eu cheguei e vi assim, tem muita coisa para fazer aqui, não é só ser pai de santo. Tem muita coisa para se realizar, tem muita gente para ajudar, tem muito o que fazer. Então, eu comecei não vou dar as cartas, né? Comecei a dar as folhas, para a gente poder começar a ter a direção certa. Fala um pouquinho pra gente como é que foi conviver com uma beata, do mesmo santo que o senhor. Ressignificante, trouxe ressignificação à minha vida. Eu não sou iniciado Cuiá, eu sou filho de santo, eu sou um orixá dela, ela fez todas as minhas obrigações, mas eu não fui iniciado com ela. Eu sou descendente do Axé Oxumaré, por Dona Teodora de Iemanjá, pelo senhor Paulo de Ogum, mas com as minhas obrigações foram todas. A vida foi tomando caminhos e eu fui, graças ao Lorum, né, não desmerecendo a casa que eu venho, que eu sou muito orgulhoso disso, mas graças ao Lorum eu precisava daquela mãe, sabe? Aquela mãe foi essencial em minha vida, foi primordial em todos os meus momentos pós conhecê-la. E ela era uma mulher muito forte, muito guerreira,
poderosa, extremamente poderosa, uma Yalodê extremamente poderosa. E quando nós falamos em Yalodê, nos remete ao Oxum, né? Mas Oxum foi a mais famosa das Yalodês, a dirigente de todas. Mas a Yalodê não é somente aquela mulher de axé, aquela mulher que fica ali fazendo os ritos do candomblé, organizando o terreiro. A Yalodê muitas vezes nem precisa ser feita ou ser de axé. A Yalodê é a mulher, é o poder feminino de criar, de organizar para proteger seus filhos, como foi o candomblé que salvou o nosso candomblé. Foi a organização de tantas Yalodês que nós tivemos em várias gerações e que hoje o candomblé está aqui salvo pela atuação dessas donas macis, né Paulo? De donas Nitinhas, de donas Beatas, de donas Olgas e de donas Irenes e de muitas donas Caetanas e muitas outras. Né? Então, nós devemos muito ao poder feminino. E Iá me trouxe essa consciência. Estar com Iá me trouxe essa consciência. Eu sou Iaô ainda, vou ser eternamente, que meu Pai de Santo vivo ainda e vai se manter. E estar com Iá, sabe, me trouxe a compreensão, sabe, do que é ser de axé, do que representa ser de axé, do que representa né, trabalhar, né? Iuá, Reré, Iuá, Pelé, o quanto você necessita, né, agir com boa ética e trabalhar seu caráter todos os dias. Eu digo que caráter, nós nascemos e temos a base, né, o princípio de educação e os exemplos de caráter de nossas famílias. Né? O meio produz o cidadão. Né? Mas o caráter é trabalhado. Né? Você pode ter uma excelente educação e agir muito com mau caratismo. Então, para mim, o caráter é uma dieta. Você tem que se policiar todos os dias para agir com ética e sempre enaltecer seu caráter e não envergonhar o seu candomblé. Não envergonhar ser de axé. Porque o preconceito parte da observação dos evangélicos, dos neopentecostais, dos intolerantes, né? Os mais intolerantes são esses. Mas nós sofremos muitas intolerâncias, né? Muitas agressões. E essa percepção é da nossa fragilidade. E fragilidade nessa falta de coragem, nessa falta de ir à luta, e que, graças ao Lorum, o povo de axé está se reformulando e está tomando a consciência que Mãe Beata já trazia em sua essência, sabe? E ela vai passando isso para todos, né? Uma grande mãe acolhedora, né? Então aqueles braços eram abertos para todos, independente de quem fosse. Ela não pedia a você documento para poder te acolher, ela lhe acolhia. Quem ia construir isso ou destruir isso, essa relação com ela, era você. Então, com Iá eu somente aprendi, né? Porque além de ser uma mulher que lutou, que ela viveu na pele, né? Ela viveu ela sentiu na própria vida o machismo, ela sentiu o preconceito religioso por ser do candomblé, ela foi, né, a intolerância, ela sofreu com racismo diretamente, porque veio para o Sudeste, veio para o Rio, cachoeirana, né? Mulher negra, cachoeirana, na época 3 filhos, né? Espaços muito limitados. Nós sabemos disso. Se hoje eles já estão limitados, imagine naquela época, né? Então, essa mulher, para mim, além da minha mãe biológica, ela foi o exemplo mais caracterizado, que mais caracterizava Iemanjá para mim. Iá, para mim, era Iemanjá. Todas as suas atitudes, toda a sua braveza, toda a sua bondade, sabe? Iá, para mim, ela traz essa sensação, essa emoção no coração. Eu queria falar estou falando de Mãe Beata. Mãe Beata, eu tive a oportunidade de conhecê-la, de ter algumas conversas com ela, e longas. Mãe Beata, ela não era a mãe só dos seus iniciados. Aquele que chegasse perto dela sentia o acolhimento de mãe, né? Os braços longos de uma mãe que colocava no peito, que precisasse chamava a atenção,
que dava um bom conselho, que dava o carinho. Mãe Beata, com certeza, marcou a história de todos nós, que de alguma forma tivemos a oportunidade de conhecê-la. E aqueles que não a conheceram, Mãe Beata, conheceram, sim, os projetos de Mãe Beata e o que ela fez pelo candomblé brasileiro. Eu queria só falar nesse ponto, uma grande Alorixá. Eu estava na roça, quando não sei se foi festa de Iemanjá ou aniversário de Ar, eu não estou lembrado. Que Débora chegou lá com uma comitiva, com flores, e eu achei aquilo muito interessante. E a recebeu, e a conversou. Ela era assim, ela não era aquela mãe Nutella, não. Não esperasse, era mãe africana, sabe? Ela sabia ser tão doce quanto brava, sabe? Mas ela era incapaz de te negar aquele colo. Era uma mulher maravilhosa e eu tenho muito orgulho de ser filho de santo dela e honro o legado que ela deixou nas mãos de meu pai Dailton e estou sempre junto a ele para o que ele precisar, para que o legado de minha mãe de santo seja levado para frente. Tanto politicamente, nas organizações de encampamento das lutas, né, contra as intolerâncias, contra qualquer forma de opressão, homofobia, transfobia, lesbiofobia, machismo, xenofobia, geral, sabe? E era uma lutadora por todos que estavam sendo oprimidos, branco, preto, gay, lésbica, transexual, travesti. Minha mãe de santo ela não diferenciava ninguém pelo seu gênero, pela sua cor, ou pela sua roupa, ou pelo dinheiro que tinha, ou o que não tinha, sabe? Ela tinha uma percepção diferente. Ela tinha uma luz imensa assim que ela emanava, e é um espírito que você poucas vezes terá a oportunidade de cruzar novamente, sabe? No aí. Raro. Foi a minha professora, sabe, de cidadania, sabe? Foi minha professora a que me ensinou a ser um homoluebi, sabe? Ser um homem de caráter, ser um filho do bom caráter. Porque eu era muito falho, como todos, acho que ainda sou. Mas quando você se esbarra com um bom exemplo, quando você se esbarra com a árvore do baobá, você tem que parar para pensar. E foi o que ela me transmitiu quando eu a conheci, e foi o que me levou a ela. Foi essa idoneidade, essa bondade e essa Iemanjá presente nela. Minha mamãe também. Achei. Minha mamãe também. E ouvir os senhores falando dela, deixar ela viva aqui com a gente, é muito massa. O tempo inteiro. Ela poder ter transmitido tudo isso para tantas pessoas e os senhores também vão passar para frente. Sim. Muito obrigada. Então vamos para o pai Paulo também. Ô pai, sua bênção, né? Acho que essa é a benção, mano. Ai, meu Deus do céu, vai te abençoe. Fico aqui toda. A gente pediu a Bio para o senhor, e aí o senhor disse que era pai, administrador, né? E babalorixá. Em todas as ocasiões que eu tive na casa do senhor, já até falei isso, eu acho que hoje com o senhor mais cedo, eu sempre fui muito bem recepcionada, independente de saberem, de me conhecer. Eu tenho uma amiga que foi iniciada lá, né? E aí eu percebi que todo mundo era muito bem tratado, independente de quem fosse, né? E é uma casa com uma juventude grande também. Como é ser pai dessa galera jovem? Como é que o senhor administra isso? Fala pra gente um pouquinho, por favor. Deixa eu me apresentar. Aqui eu sou conhecido como Pai Paulo do Oxóssi. Né? Eu sou filho do Axé e Anassol Caíle Oxum, a Roça das Candeias, está no município de Nova Iguaçu, em Miguel Couto, que descende do Ilê Axé e Anassol Caulo do Maré, a Cala Magbo, que é a Casa Branca do Engenho Velho, de Salvador. Acho que como qualquer outro sacerdote, né, o caminho se fez por ele mesmo e eu acabei me tornando babalorixá do Ilê Axé Olomi, conhecido como Roça de São Miguel Arcanjo. A gente também tem a denominação de Associação Cultural São Miguel Arcanjo.
justamente por entender que o candomblé existe o aspecto religioso e aquilo que ele agrega, que não é pouco, né? Que influenciou a cultura do nosso país, influencia. Bom, como é ser pai, né, de uma turma jovem? Eu tenho um grande leque de jovens na casa, tem pessoas mais velhas também, inclusive mais velhas de idade do que eu. E, primeiro, é o respeito. Eu procurei ser um bom filho. Minha sogra, ela fala que quem não é bom filho não é bom nada na vida. Então, e é verdade. Quando a gente é um bom filho, procura ser um bom filho, isso nos dá, é uma condição sine qua non para que a gente possa conseguir ser um bom pai. É lógico que é um exercício diário, né? O pai Everton falou, e é verdade, a gente tem que estar sempre crescendo, sempre melhorando, a cada dia. Ele usou até a palavra dieta, né? É interessante, eu uso muito, achei sensacional. É um exercício diário, né? É um exercício de um olhar não apenas para o mundo, mas um olhar para dentro, né? É um olhar verdadeiro também, porque nós temos que reconhecer os nossos erros, porque só assim a gente vai conseguir crescer em cima deles. Virtudes por si só são virtudes, e elas brilham, mas a gente vai conseguir alavancar e crescer enquanto ser humano através do reconhecimento dos nossos defeitos, dos nossos erros, né? E pelo fato de estar presente no plano terreno, eu acho que a gente vai crescer sempre, né? Sempre, sempre. Porque seremos imperfeitos até o dia da nossa passagem, né? Mas com a possibilidade de, a cada dia, melhorarmos mais, né? Qual ser humano que seja, que ser humano é aquele que não pode fazer algo para que o mundo melhore? Eu procuro levar isso na minha vida. O que a gente pode fazer para o mundo se tornar melhor? Eu acho que esse é um bom caminho. Bom, vamos lá agora. Eu tenho uma turma nova, de idade, tenho pessoas mais velhas. Primeiro, é um prazer muito grande ser um espelho para eles. Isso me traz uma responsabilidade maior, né? São pessoas, eu falo que o povo do santo, de alguns anos, vamos dizer, de uns 30 anos, né, meu pai, para cá, houve modificações. O candomblé ele não se renova, mas ele se renova a cada dia, porque o mundo está se renovando, né? Você vê que cada década que se passa, vem gerações diferentes das outras. E enquanto sacerdote, a gente tem que procurar ter olhos para essa evolução, para essas diferenças, para que a gente consiga conduzir da melhor maneira possível o caminho dessas pessoas. Ser um sacerdote espiritual não é apenas dirigir uma casa de axé, é dirigir vidas, né? Então a gente tem que ter esse olhar para isso. Você conduzir um axé de uma forma geral, ele é muito fácil, não é isso, mãe? Agora, o que é complicado, o que torna isso uma luta para a gente, é porque nós, sacerdotes de candomblé, nós temos que conduzir vida por vida, ori por ori, cabeça por cabeça. Cada um tem o seu Odu, tem a sua história de vida, né? Então eu tenho que olhar para um, olhar para outro, olhar para outro. Não existe uma regra geral que eu possa simplesmente repassar para todos, né? Nós temos que entrar no caminho de cada um, né? Se envolver emocionalmente, sim, porque o candomblé é amor, é sentimento, né? É união. Juntos somos mais fortes. Inclusive, eu quero agradecer, enfim, a possibilidade da gente estar aqui, né? Falando sobre a nossa religião, falando sobre a nossa cultura, falando de tantos assuntos, como o Babalorixá Everton nos trouxe, né? Essa visão para o meio ambiente. A gente fala muito, mas de repente exerce pouco, né? Então, que a gente possa estar mais atento a isso, né? A natureza é a presença do orixá. Dentro do culto de Alaquetu, existe orixá que se metamorfoseou em árvore, através da sua mitologia. Iroko é um deles, ou talvez o mais conhecido, né? É lógico que o mito é uma cosmogonia, ele fala sobre a criação do cosmos, ele fala sobre feitos heróicos, né? Mas a nossa leitura tem que ser o que está atrás do mito, qual a mensagem que ele está passando, né? Muitas vezes ele nos ensina o rito, ou o porquê do rito, e também nos dá uma condição de ter um olhar para o divino.
Se a gente fala Iroko, e entende Iroko como um orixá metamorfoseado, então Iroko representa uma árvore, que no Brasil a gente acabou virando a gameleira breve. Não, Iroko são as grandes árvores, né? Então é a natureza presente, é o divino presente na natureza. É uma responsabilidade nossa cuidar da natureza. Não vou entrar em detalhes que a Everton falou, né, de uma maneira muito precisa, né, muito clara sobre isso. Mas, voltando à questão da casa, então é isso, a gente tem que olhar filho por filho, aspecto por aspecto, né, para que, enfim, todos possam cumprir o seu munus, né, entender o que eles estão fazendo aqui. Hoje eu vejo tantas pessoas, às vezes, que um pouco perdidas, elas não entendem o simples fato de estarem vivas. Para onde que eu vou? Qual é o meu caminho? Né? E sempre com espaço vazio, né, no seu interior. Né? A gente tem que procurar preencher isso. O orixá, ele preenche. O orixá nos dá força para caminhar. Eu falo que a campanha ela é nossa. A trajetória é nossa. Para a vitória ser de Olodumare, sempre. A vitória nunca será nossa. A vitória é de Olodumare. Somos testados no dia a dia sempre. Né? Mas só aquelas pessoas devotas à espiritualidade, eu falo do candomblé, é que são testados no fogo quente. Porque é o fogo quente que transforma o nosso espírito em aço. Né? E quanto mais quente, menos ele enverga, né? Ele se quebra. Então somos testados sim, temos que ter essa visão. Né? Tivemos dificuldade no passado, temos hoje, vamos ter no amanhã. Né? Vamos entender que o orixá ele vai nos ajudar a passar por isso. Em alguns momentos ele retira a dificuldade, em alguns momentos ele atenua, em outros momentos ele nos dá força para passar. Então é essa a proposta que eu tenho para com a Casa de Santo, né? De estar podendo passar uma boa palavra. Eu peço sempre a Deus, a Olodumare, que em alguns momentos, quando eu estou com o Espírito Santo, que não seja a minha palavra, que seja a palavra de Odel Caçador, que é o meu santo, ou que seja a palavra de todos os orixás. Né? A gente é veículo apenas. Eu falo que zelador, eu falo de um prédio, né? Existe um prédio. O orixá está na cobertura, o zelador é aquele que está lá na porta, né? Que varre, que passa o pano, não é isso? E que recebe, sim, as pessoas. Eu já escutei, graças a Deus, um elogio de algumas pessoas. Lá em São Miguel, a gente recebe muito bem. É uma exigência que eu faço. Você saiu da sua casa, você saiu do seu axé para nos prestigiar, para prestigiar um culto ao orixá. Nós temos por obrigação tratar bem as pessoas. A gente tem que partir sempre desse princípio. Por que temos que partir de um outro princípio? A pessoa vem aqui para olhar, a pessoa vem aqui para falar mal. Não é um termo que se usa no candomblé, a xoxa. Vem aqui para xoxar a minha casa. Não. Quando o nosso escudo ele é pautado no bem, no bom, no amor, essas forças caem por terra. Né? Em alguns momentos a gente tem que oferecer o nosso peito à lança, sabe? Oferecer com carinho, com amor, porque a energia ela se move, né? A energia ela modifica. E muitas vezes aquela pessoa que pode ter, e até na sua casa, por outros motivos, né? Ela de repente entra nessa onda positiva que nós denominamos de axé. Axé para mim tá ligado ao amor. Porque o amor vem de Deus e o axé é o amor de Deus em nossas vidas. É a forma de conduzir a Casa de Santo, é por aí. Só um detalhe, é importante você cantar, sim, saber conhecer os ourinhos, os oriquis, sim, é importante você dançar para o orixá, sim, conhecer das comidas, dos ebós, sim. Isso é muito importante, faz parte da nossa religião. Né? Mas eu quero colocar o meu joelho no chão e conversar com o meu orixá e ele se fazer presente. E às vezes eu não preciso de saber isso tudo, sabe? É porque naquela hora eu sou merecedor. Agora, se eu for merecedor e conseguir trazer todas essas coisas que fazem parte da nossa religião, aí a gente vai se completando a cada dia. Maravilha. Lá também tem muitas ações culturais, né, artísticas. O senhor acolheu isso bem? O senhor acha, o que o senhor acha que isso é mais benéfico para uma casa de candomblé? Eu acredito que é quase um dever de uma casa de candomblé. Né? Veja bem, nós temos alguns projetos da casa. A gente tem o Orioxum, que são as mulheres que dançam, né?
A gente tem o Iluobá, os atabaques do rei, ogãs que tocam. Né? A gente tem que ter orgulho da nossa religião, sabe? É aquilo, se a gente for reportar, né, nos voltar ao passado, quantas barreiras foram rompidas, né? Quanta resistência se teve para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando. Então, nós temos que ser leões, sim, nessa hora. Temos que valorizar o que é nosso, temos que fazer ser visto o que é nosso, temos que desmistificar, né, muita coisa que foi levantada contra a nossa religião, contra os nossos adeptos. Né? E essa parte cultural, ela é um dos braços nesse sentido. Né? Você consegue despertar olhares, despertar interrogações, pessoas que às vezes não conhecem sobre a nossa cultura, vêm, perguntam, e nessa hora sim teremos uma boa palavra e vamos quebrando o preconceito. Né? Eu falo que o candomblé é a religião mais linda do mundo para mim. Eu louvo a Deus cantando, comendo, conversando, dançando, falando com uma folha, falando com o vento, falando com a água, né? Me limpando e me lavando nas águas, né? Me curando com as folhas. Enfim, se eu for denominar aqui, a gente vai ficar a noite inteira. Né? Então, essas ações culturais são extremamente importantes, porque elas são didáticas. Elas mostram a beleza do nosso axé e são didáticas também. Elas acabam entrando no coração de pessoas, em mentes que muitas vezes estão influenciadas por pessoas que sequer conhecem da nossa religião e querem omitir juízo de valores, né? E preconceituosos. Então, a ação cultural ela é importante e mostra também para o povo brasileiro de onde vem muitas coisas que eles praticam aí, que eles cantam, que eles dançam, que eles comem, que não sabem de onde, que foram trazidos pelos negros, escravizados de sua terra, né, para o Brasil, que venceram, que lutaram, venceram. Claro, através da força do orixá, volto a dizer, a luta é nossa para a vitória ser de Deus, de Olodumare, né? Mas que venceram, acreditando nessa vitória, Olodumare, os orixás. E estamos fortes hoje aqui. Tem gente que fala, o candomblé está acabando. Não está acabando. O candomblé está se fortalecendo cada dia. Né? A estratégia não é nossa, a estratégia é dos orixás. Quem tiver olho para os orixás, percebe o quanto estamos ganhando força. Verdade. A casa do senhor fica numa região um pouco mais nobre. E como que é essa vivência lá? Tem muita aversão ou há acolhimento? Na realidade, é interessante, porque foi adquirido lá o terreno, não me recordo ao certo, acho que foi 2004, 2005, né? A planta do axé, ela demorou... na realidade, a planta do axé foi em 2009, onde minha mãe de santo ia fazer a planta do axé, mas, infelizmente, marquei com ela logo após o carnaval e ela veio a falecer no carnaval. Ela faleceu antes, aí tive que esperar o luto, né? O período de luto, depois a posse da nova Ialorixá, para que depois sim marcasse a planta do axé e em 2010, 2009 foi a planta do axé e em 2010 a casa foi inaugurada. Quando eu adquiri o terreno, lá assim, não tinha muita construção, sabe? Era perto de uma região nobre, podendo falar assim. No decorrer desses anos foram construindo, sim, um lugar com casas muito boas, próximos, vizinhos, mas nunca sofremos nenhum preconceito, não, sabe? Por incrível que pareça. Não, maravilhoso poder ouvir isso, né? Sim, nunca sofremos nenhum preconceito. Já teve, assim, situações de estar tocando candomblé até mais tarde, a polícia ir na porta, falar que houve reclamação de alguém, mas ali a gente conversava, tive isso algumas vezes, mas depois também isso acabou. Né? E temos que entender também, até porque o toque dos atabaques, né? Eles a gente tem que respeitar as pessoas para sermos respeitados. Né? Se você vê uma região que tem vizinhos, eu posso escolher um horário, né? Até mesmo procurar os vizinhos, falar, olha, eu não faço isso todos os dias, vamos chegar num denominador comum, num entendimento. Né? Não é Salvador, não é tão comum
né? O candomblé. Não é uma coisa diária, né? É quando a gente sabe quem a gente é, sabe? Eu parto muito desse princípio. A gente consegue afastar, sabe, pessoas nefastas da nossa vida, sabe? Quando você entende que realmente quem é você, o que você representa, e conscientiza aqueles que estão ao seu redor. Eu tenho um princípio comigo, eu procuro fortalecer muito quem está ao meu redor, porque aí eu me torno forte, né? Então, quando a gente consegue entender isso, me parece que conseguimos assim criar algumas barreiras para malfeitores e para pessoas de atitudes nefastas ou que queiram de alguma forma nos prejudicar. Tem algum outro projeto que o senhor gostaria de falar para a gente? São vários pequenos projetos, né? Eu falo que São Miguel é uma menina de 11 anos, sabe, de inauguração, é uma menina. Então, assim, a gente teve que se firmar primeiro em muitas coisas. A parte da caridade, não precisa de incluir em projeto, caridade é individual ou em grupo. Então, a gente faz sempre um caminho, a gente tem os nossos projetos de caridade, de ajuda ao próximo, enfim, mas não colocando um título de projeto nisto, sabe? E isso é diário, é constante, né? É lógico que tem muitas ideias para serem feitas. Lá eu sediei o pessoal da Rupestre, achei interessante que o pessoal do grafite, né, que eles estavam com um projeto lá, foi encontro de culturas, foi muito bacana, porque foi o pessoal da Rupestre, foi o pessoal do Congado, sabe? As pessoas do Candomblé, a gente fez um dia falando sobre ancestralidade, e o pessoal do Congado tem uma ligação com a Igreja Católica também, então teve representante. Então, assim, são encontros extremamente importantes que nos fortalecem, né? Que nos fortalecem. Tem também a parte artística, o pessoal do Babadã, que esteve lá, o capitão do Congado esteve lá, o Aldo, ele participa do Babadã, tem o pessoal que participa do Magia Negra. Espero que a gente possa fazer isso com Bandarerê, não é? Que a gente possa realmente fazer um encontro de conversa, um bate-papo, né? Quem sabe até juntamente buscar um projeto, né? Para que a gente possa executar algo bacana em prol do próximo, da sociedade e repassar aí os nossos caminhos. Assim, projetos tem vários. Estamos na escala, né? Vamos buscando aí para ver o que melhor a gente pode fazer. Mas a parte forte, sim, é o culto ao orixá, né? E o culto ao orixá, ele incorpora muitas coisas, incorpora a caridade. Eu não acredito que a gente chega a Deus sem o amor e sem a caridade, né? As duas coisas têm que andar juntas. Então a caridade é constante. Descobri uma receita, então. Descobri uma receita. Muito obrigada. O senhor quer fazer mais alguma colocação? Não. Novamente quero parabenizar, eu falei antes, essa linda recepção, né? O bom gosto. A gente está numa mesa belíssima, outras mesas belíssimas aqui. E agradecer a Roça de Santo, quero agradecer a minha mãe Mona Sange, as Macotas, né? Por estarmos aqui, podemos estar juntos, né? É aquilo, juntos somos mais fortes. É uma felicidade para a gente também. Muito obrigada. A observação da beleza de tudo. Repara isso. Mulher, elas têm que estar atuando em tudo, né, para que as coisas fiquem realmente floridas, bonitas, perfumadas e funcionais. Fomazons Ingrid. Tudo bem? Tudo bem. Benção. Deus abençoe. Ai, abençoe. Você é iniciada na Roça da Ventura, né? Isso. Você já andei. Como é que você chegou lá, Ingrid? A minha família, há muito tempo já tinha alguns resquícios das pessoas do Ventura, sem nem entender muito, assim. Meu padrinho de batismo, ele tinha uma casa de umbanda, e que a minha avó de santo veio de Cachoeira para cuidar dele aqui, para cuidar das coisas aqui. E a minha avó carnal chegou a tomar bori com ela. E a minha família, assim, né, frequentou a umbanda por muito tempo, meu pai, minha mãe, minhas avós. E aí eu fui uma vez no candomblé, logo depois que meu padrinho faleceu, aí teve um candomblé, as pessoas de Cachoeira vieram. E aí eu conheci o Ganvando, meu ex-marido,
E nisso fui parar em Cachoeira. Falei, não, tô indo pra lá pra conhecer, levar o meu filho, né, pra conhecer a avó, não sei o quê, mas é só isso. Não gosto de candomblé, não acredito em candomblé e vocês me tirem desse negócio. E aí fui conhecer a Roça do Ventura. Primeira vez que eu cheguei lá, tava fazendo a limpeza da casa, e uma coisa que me marcou muito foi ver os 2 ogãs mais velhos, que eram o Ogã Ipê e o Ogã Bobós, sentadinhos no meio assim do barracão, cantando para fazer a limpeza da casa, porque tinha falecido a Gaiacu de lá. E aí tava reabrindo a casa. Aí eu olhei e falei assim, gente, mas como que esses velhos, tão velhinhos, não conseguem lembrar de tudo isso e tá aqui cantando, não sei o quê. Eu achei lindo o espaço do Ventura, eu achei maravilhoso, mas era só isso. Muito bonitinho, mas eu candomblé lá e eu aqui, né? Ia pra ver, mas nunca tive pretensão de estar de fato no candomblé. E aí, um ano depois, que foi o ano de recolhimento, porque no Jeje não se recolhe em outros momentos, né? Tem os períodos certos de recolhimento. Já tinha uma jornada basicamente assim pronta, que é o meu dofono. A gente tem Boitá, que é o período que as pessoas bolam e dali recolhe. E meu irmão bolou, minha irmã bolou e eu fiquei lá, assim, não, que legal, né? Esse povo louco aqui, o povo caindo no chão, o que tá acontecendo aqui? E aí passou, eles recolheram, entraram e passou um mês mais ou menos, em um dia comum, não tava tendo festa, não tava tendo toque, não tava tendo nada, uma sexta-feira, que é dia que não toca. Eu passei pela Jaqueira, que é onde o meu pai é vivo, e fiquei lá. Caí naquele chão e fiquei lá. Acordei assim, depois de um tempão, e eu falei, gente, o que tá acontecendo? Que horas que eu vou poder sair daqui? Ah, daqui a pouquinho você sai. Falei, tá, vou esperar mais um tiquinho só, não vou ficar aqui não. E aí foi isso, assim, acordei depois de 6 meses. Falei, agora não tem mais jeito. Logo ali. Eu acredito que a Zansu me levou pra lá, né, por uma história da minha família, coisas da minha família que depois de um tempo eu fui descobrindo, né, essa questão das minhas avós, da minha avó de santo que cuidou das minhas avós, assim, antes mesmo nem da minha mãe pensar em casar com meu pai. E eu acredito muito que eu fui levada por Azansu pra lá. E sou muito feliz, assim, por ter sido escolhida por ele. Tem hora que eu até brinco, eu falo assim, meu pai, o que o senhor quer comigo? Eu sou doida. Mas iniciei muito nova, assim, né? Eu tinha 18 anos. E aí fui aprendendo ao longo do tempo, porque nunca foi nada que eu quis e nem que eu imaginei pra minha vida. Né? Estar dentro do candomblé nunca foi nada. Então eu fui aprendendo a gostar. Fui aprendendo a gostar né, ao longo do tempo, porque eu não tinha ideia, né? Então eu caí lá e fiquei no lugar que eu não conhecia ninguém, longe da minha casa, longe dos meus pais, no lugar que eu olhava e falava assim, gente, quem é esse povo? Eu olhava, minha mãe de santo estava lá, mãe Alda Oiace estava lá cuidando, eu olhava uma mulherzinha pequenininha, mas brava. E aí foi isso, assim, fui aprendendo a gostar com o passar do tempo, aprendendo a amar um Bobodum, aprendendo a cuidar dele. Hoje, recentemente, eu recebi um presente, que foi CDRE da casa do Luiz, do Té Luiz, que é onde meu filho mais novo é iniciado. E tô aí, né, seguindo, mesmo muito nova, com algumas responsabilidades muito grandes, que eu acho que é algo que, pra mim, às vezes é o que eu tenho mais dificuldade, é de conseguir entender isso tudo, de tantas responsabilidades, mesmo sendo muito nova, porque eu acho que dentro do candomblé a gente vê, né, pessoas mais velhas com responsabilidades muito grandes, e eu já com algumas responsabilidades muito grandes, mesmo tendo 29 anos. Então, não é uma coisa fácil, assim, né, de lidar. De entender que a gente precisa, às vezes, colocar a vida da Ingrid de lado para ser a fome. Não é uma coisa fácil de lidar com essas responsabilidades tão cedo. E principalmente quando não é algo que, né, igual, por exemplo, o meu mais novo, ele fez santo com
um ano e 11 meses ele entrou para iniciar. Então ele já está crescendo naquele meio, né? Ele é extremamente viciado em candomblé, o tempo todo. Então, assim, a vida dele é Azansu, mamãe, não sei o que de Azansu, mamãe, não sei o que. Vendo seus stories, os meninos tocam também, né? Tocam, o Bernardo ele foi suspenso recentemente lá no Ventura, para o Gangue B100. A Ana Beatriz, eu fiz santo grávida dela, sem saber. A Zansu escondeu de todo mundo, falou assim, ninguém vai saber que ela tá grávida só depois que sair. Então, quando eu saí, descobri que eu tava para ganhar um bebê, faltava um mês. E aí, a Ana Beatriz, eu fiz santo grávida, mas aí no G já é um outro processo, né? Ela é muito parecida comigo. Ela fala assim, mãe, eu vou no candomblé, mas é ele lá e eu aqui. Agora, o Bernardo e o Guilherme são extremamente apaixonados. Então, eu falei com ele que eu ia vir aqui hoje. Ele vai ter macumba, vai tocar? Eu falei, não, filho, não vai. Mas ele tem 12, vai fazer 12 anos, mas assim, desde os 3, 4, toca tabaco. Então, é isso, assim, tô nessa jornada levando com essas responsabilidades todas. Eu não tive a oportunidade de ir ao seu Jarundê, mas lá tem essa concepção também muito familiar, né? E a gente consegue ver isso com você também, né? Da família estar junto. Além disso, que sei do que as pessoas falam, é que ainda é um território muito próximo do que era quando começou, né? O que você poderia dizer para a gente da importância do seu Jarundê, de se existe alguma dificuldade da continuidade, né? Que já é um espaço um pouco mais distante. Como é lá onde seu filho também foi iniciado? Você sente essas dificuldades tanto lá quanto aqui? Posso falar que é quase a mesma coisa do que era quando começou, né? Então, o espaço físico é bem preservado ainda. A gente tem o Kakende, que é nossa fonte, né, de água, que é onde a gente faz os ritos que tem que ser feito. A gente tem um espaço muito completo dentro do Ventura, né? Tudo é feito dentro do Ventura. Poucas as coisas são feitas fora de lá, mas lá é um espaço completo, né? O GEG, ele é isso, né? Ele é uma coisinha bem fechadinha, bem familiar mesmo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas quantas pessoas têm iniciadas lá no GEG? Hoje, 8. E eu até brinco muito, porque eu falo assim, gente, eu sou muito feliz, assim, porque são 8 pessoas que estão ali para cuidar daquele espaço. Né? São 8 pessoas que a gente pode contar e sabe que está ali, que precisa cuidar do espaço, e que são pessoas que estão ali pelo Vodum. Né? Não é uma casa muito cheia, que tem muita gente, mas que está ali para isso. Né? As poucas pessoas que estão ali, elas estão dando conta. É muito difícil às vezes, né? Às vezes a gente chega numa casa enorme, por exemplo, que fica às vezes 6 meses fechada, e aí a gente chega lá para dar uma faxina e a gente fala assim, meu Deus, socorro, alguém, né? E às vezes quando no meu primeiro ano, o primeiro ano que eu fui, eu vi muita dificuldade lá, eu ainda estava do lado de fora, porque tinha 3 voduns lá dentro, para um candomblé inteiro ter que acontecer, né? Depois disso, depois eu acho que foram 9 ou 10 anos depois da última jornada, entrou a minha, e aí depois tiveram mais 3, né? Que não tem como ser muito mais gente que isso, porque é um período muito grande de recolhimento, né? Lá é entre 6 e 7 meses de recolhimento. Então, entra em janeiro, pode ficar até agosto. Então, principalmente hoje, né? Que o mundo está completamente diferente, as pessoas não conseguem mais estar por conta do candomblé o tempo todo, né? Tem isso de ter essa dificuldade hoje de captar mais pessoas que estejam dispostas e que consigam estar ali para o Vodum, né? Porque às vezes eu escuto muito, nossa, mas como é que faz? E se estiver trabalhando? Como é que faz? Fica a vida lá fora? Fica a vida lá fora. Quando eu entrei, o meu filho, Bernardo, tinha 6 meses e eu fui ver o Bernardo de novo, ele tinha 1 ano. Então, a última cena foi dele saindo no meu colo antes de eu entrar, e quando eu voltei, quando me viraram e tal, Bernardo já tinha mais de 1 ano. E é isso, né? O GEG, ele é extremamente rígido mesmo, não dá para abrir uma brecha para um ou para outro. Então, para estar ali, eu falo que Vodum escolhe mesmo quem dá conta.
Já houveram pessoas que falaram, vou pro Jeje, vou fazer Santo Boaventura, mas que daí a pouco um caminho levou para outros lugares, porque para estar ali tem que dar conta. Porque não é nada fácil, né? Não é nada fácil estar, não é nada fácil carregar o nome do Sejam D. É muito difícil, assim, né? Hoje, o que eu tenho de mais presença do Jeje é o coelho do Dr. Luiz, que fica em São José de Almeida. O período é menor, né, por ser aqui, ele foi adaptado de uma outra forma, mas preserva muito ainda do que é o Jeje, né? Ele vem de uma outra tradição, que é o Rumpologia, mas que é muito próxima da gente, né? É basicamente assim, né, da mesma família, mas que também preserva muito isso. Houve uma mudança, porque antes o tempo de recolhimento era 1 ano. Entrava em janeiro e só saía em janeiro. Então passava por todos os períodos de festa, por todas as obrigações da roça. E aí conseguiram diminuir esse tempo para pelo menos 8 meses, por conta dessa mudança, né? Mas foi uma coisa que levou anos, né? A roça tem basicamente mais de 250 anos e isso aconteceu tem, sei lá, 60 anos. Quanta vivência, quanta experiência você tem para trazer. Você trouxe muita coisa, né, para essa conversa. Convivência. O Paulo falou uma coisa importante, que é sobre o candomblé não ser somente aprender a fazer o ebó, aprender a cantar, dobrar aquele monte de cantiga, aprender aquele monte de ritos do candomblé, porque o candomblé não é só isso. O candomblé é essa vivência que você tem, é essa imensidão de informação, é esse respeito, é essa pertença. E essa pertença só se cria exatamente assim, sabe? Com o coração aberto para chegar, sabe? O seu ocã aberto para que o axé entre. Então você está de parabéns, você me surpreendeu. Magnífica a fala. Acho que é isso aí, essas crianças suas crescendo ali no axé, criando essa pertença, sabe? Através de você, através do seu útero, veio um ogã, e pelo jeito vai ser um excelente ogã, já é um excelente ogã, sabe? E as informações vão chegando, e o orixá, o Vodum, o Inquice, vai colocando tudo em seu lugar. O candomblé é isso. Eu nasci em Rocha Miranda, cresci em Rocha Miranda, na rua onde a vizinha era tia, a mãe dos meus amigos era tia, né? Mas hoje em dia isso quase não existe mais. E o candomblé preserva isso, esse cuidado, sabe? A família do candomblé cuidando da família que ela agrega, sabe? E aí isso vai se formando um grande globo, sabe? Muito progressivo, muito evolutivo de axé. Você já é uma deré, então está aí o propósito. Olha o tanto o quanto você tem a fazer, né? Olha o quanto você tem a fazer, né? Porque ser babalorixá, ser iaquequerê, ser deré, traz responsabilidades que nos faz, você falou, esquecer de nossas especificidades. Nós muitas vezes esquecemos quem somos. A Iá pode falar, né, Iá? Muitas vezes deixa de ir ao médico porque um filho de santo ligou e está com muito problema e está vindo, e ela tenho certeza que ela faz isso porque nós desmarcamos o médico. Nós temos um compromisso e o filho de santo liga, ou a pessoa chega aqui com o problema, nós trocamos a roupa, que estamos prontas para sair, que eu já fiz isso, não só uma vez, e vou resolver, e vou para o jogo, e vou ver o que está acontecendo, para poder resolver, pelo menos naquele momento, porque é a demanda que essa pessoa traz. Como você chegou lá no Ventura, você chegou com o seu problema, né? A sua questão, você precisava ser iniciada. Então o orixá circundou isso, fez isso, mapeou todo o trajeto e aconteceu. Você traz aí experiências antigas, né? Esses relatos nós não ouvimos mais. Ninguém faz santo porque bolou, ninguém faz santo. E se bola numa casa, não faz santo naquela casa, que é o tradicional, não é, velha? Não é? Onde bola fica, não. As pessoas nem ficam na casa que se iniciam. Nem ficam mais na casa que se iniciam. O ocidentalismo, né, trouxe muitos vírus,
né, que assim, adoeceram as pessoas que entram para o axé. Adoeceram as pessoas lá fora e essas pessoas entram para o axé e muitas vezes não se adaptam. Né? E você não, você trouxe uma história bonita, uma história antiga, uma história ancestral, de alguém que foi para um candomblé antigo e lá bolou, e lá ficou meses se iniciando, e toda a família está no mesmo processo. Isso é lindo, isso é lindo. Acho que o pai resumiu bastante que a sensação que eu tive, assim, te ouvindo. Acho que foi um relato muito maravilhoso, porque os dois são um pouco mais velhos que eu, tanto de idade, de iniciação. A gente normalmente já tem esse certo distanciamento, né? Não de forma pessoal, mas hierárquica mesmo, né? E a gente tem praticamente a mesma idade de vida mesmo. É muito bonito perceber que você conseguiu envolver a maternidade, a família, e em determinado momento abdicou até de exercer a maternidade para ser filha. Ouvir que lá tem 8 ou que tem poucas pessoas, é de cortar o coração. Não é dó, assim, é o medo, né, de que isso acabe. E hoje você com 29 ter tanta certeza do que você pratica, do que você quer para os seus filhos. E ter 29 anos é que, se for levar pelas questões óbvias da vida, você ainda tem muito tempo para passar isso para muitas outras pessoas. Muito feliz de você ter vindo também e de poder sentir algo mais próximo de mim, assim, não que eu tenha tantas responsabilidades quanto você, mas é porque a gente tem a mesma idade e eu gosto do candomblé com essa dedicação que você tem também. Então a gente se sente espelhado um pouco e acaba que vira uma referência também para mim. E aí ouvir você dizer que não sabia nem que estava grávida tira um monte de peso, assim, né? É muito bonito. Muito obrigada, sua bênção. Eu posso falar? Eu queria falar que o relato, né, da irmã é extremamente despretensioso. Você não quis doirar a sua pílula da história sobre o candomblé. Isso já mostra aí quem você é, como você está exercendo o cargo dentro do candomblé e quem você será na manhã, pode ter certeza. Espero sempre poder estar próximo de você. Viu? Sempre, sempre. Poucas pessoas me conhecem como iniciada no Ventura, até porque eu não levo isso como título, né? A gente sabe da importância do Ventura, primeira casa de jeje do Brasil, né? Da história, dos anos que tem, mas eu não levo isso como título. Eu sou a Fomo Azonce, eu sou quem Azonce escolheu para estar ali, e é isso que eu carrego. Eu falo que é a minha casa porque foi ali que Azonce me escolheu. Mas eu não falo que eu sou o Ventura, né? Faço parte do Ventura e falo da minha casa quando preciso falar, né? Então eu tento, nessa loucura aí dos 29 anos, de mãe de 3, né, de transista, tentar levar isso tudo, porque realmente não é fácil para nós que hoje, nessa geração, somos mais novos, que tem várias outras coisas que a gente quer viver. Quando a questão é orixá, você é levado, você não se leva. Você não escolhe, você é escolhido. Então, para você criar identidade, você tem que pertencer. Usar o nome não adianta. Fazer santo, iniciar no candomblé não é escolha. Você tem que esperar o seu momento. Às vezes você nem vai ser escolhido para aquilo. Às vezes essas várias possibilidades que os jovens estão tendo de entrar e de sair muito rápido. Então eles empolgam porque querem entrar, chega lá, vê que não é nada daquilo que ele estava imaginando ser. Principalmente se for uma casa com uma vertente tradicional. Exatamente. As pessoas se decepcionam muito, porque elas não conseguem. O que elas veem na internet, o que elas assistem por aí, não é o que elas encontram do portão para dentro. A sua fala a respeito da mãe, da sua mãe, é muito importante isso para a gente, né? A gente está de parabéns.
Mãe é uma só. Realmente a gente carrega e no peito mesmo, ainda mais falando com esse carinho que o senhor falou a respeito dela. Muito importante. Parabéns pelo seu projeto, pelo seu empenho todo lá na casa. A água poluída, sem planta, sem folhas, como que a gente faz tudo isso, né? Meu compadre também, né? Ele falou a respeito de acolhimento, né? De amor, de carinho para com os filhos. Eu acho que eu estou indo no caminho certo, sabe? Que eu também lido, meu velho, com umas 4 gerações, né? Não é, minha filha? Umas 4 gerações. Inclusive, minha mãe tem 95 anos. 95 anos. Então, você falou a respeito desse acolhimento, do amor, do carinho que a gente tem que ter, né? De saber que um filho ali tá precisando da gente. A gente ter o ombro amigo. Eu sempre procuro. Elas aqui não precisam me dar cobertura, não, pode falar o que é. Então, eu procuro passar sempre aquela paz, aquela serenidade, né? Principalmente por causa dos jovens, né? E a Ingrid também falando que realmente nós que amamos o candomblé, realmente abrimos mão da nossa vida. Eu já fiz muito isso, vou continuar fazendo, enquanto vida eu tiver, enquanto saúde eu tiver. Graças a Deus, meus auxiliares, nunca me deixem sozinha. Então, aquilo que a gente recebe é aquilo que nós vamos transmitir. É amor, carinho, humildade. A bênção, diz mais a bênção. Eu sou uma cota Mulangi e fiquei muito tocada por tudo que foi falado aqui. Eu fico pensando como a gente está num contexto de pandemia, e a pandemia ela tem trazido assim, muitos ensinamentos para a gente. Tem sido uma vida muito difícil, né? A gente ter a língua aqui com cuidado, com atenção, o tratamento das pessoas mesmo, nas segundas-feiras, no atendimento, nas vibrações das energias, para que tudo dê certo. E muitas pessoas estão muito tristes, muito angustiadas e ainda não conseguiram perceber um pouco assim, o que essa pandemia está trazendo. O que as pessoas podem buscar, né, entender, perceber do que a gente está vivendo para que a gente tenha uma vida melhor. O que eu posso realmente falar é buscar energia, é buscar força. Se está em dificuldade, não, vou procurar alguém que possa me ajudar. Nós colocamos à disposição a segunda-feira, toda segunda-feira, fazer, né, da nossa flor de abaluaí para nos ajudar, né? Se eles fizeram a escolha pelo candomblé, se eles acreditam, se eles têm fé, é aqui que nós vamos pegar energia. Maconhô, senhores, eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade de estar sentada aqui. Eu que sou a mais nova de idade, de caminho também no candomblé. Para mim foi muito gratificante estar aqui hoje com todos os senhores e senhoras e perceber, né, a grandeza que toda essa comunidade é. Muito obrigada. Cabeça, Xangô. Iroko da Juju, Xeré Aladu, Iroko da Kenha. Quem é Boirucu, Irucu da Quem, Terevaladu, Boirucu, Irucu da Quem. Quem é Boirucu, Irucu da Juju, Xeré Aladu, Irucu da Kenha. Quem é Boirucu, Irucu da Quem, Obaxere Valadu, Boirucu, Irucu da Quem. Eu banixalo que eu dou, Oberioma, Obanixarelo que eu dou, Obacosoalu. Obanixarelo que eu dou, Oberioma, Obanixarelo que eu dou.
do Oba Kusuayu. Oba Nisha Loke Odu Oberiomu. Oba Nisha Eloke Odu Oba Kusuayu. Oba Nishar Loke Odu Oberiomu. Oba Nishar Loke Odu Oba Kusuayu. Aina ina, aina, aina, ina, Oba Kusuayu. Aina ina. Aina, aina, ina, Oba Kusuayu. Aina ina. Aina, aina, ina, Oba Kusuayu. Aina ina. Uroko Suarae. Aina ina. Oba Kusuarai. Aina ina. Ah, Deus, vida, 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 saúde, saúde, saúde.